Qual é o algarismo das unidades do menor inteiro positivo par, cuja soma dos seus algarismos é igual a 2026? Se você nunca viu nenhuma questão parecida com essa e você conseguir resolver ela de primeira, já aviso que você pode ir direto para a graduação, não precisa fazer ensino médio não. Então, o primeiro que a gente pode perceber aqui é que, como a soma dos algarismos é igual a 2026, a gente vai ter que ter muitos e muitos algarismos, né? Porque cada algarismo só vai de 0 a 9 no máximo. Então a gente vai ter um número gigantesco. Vamos desenhar aqui, aí 3 pontinhos, um monte de algarismo. E cada um deles vai de 0 a 9. E o último deles vai ter que ser algum algarismo par, que é uma das alternativas, 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora, então, como a gente quer o menor inteiro positivo, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente gostaria de ter o menor número de dígitos possível, ou seja, o menor número de algarismos. E como os algarismos vão de 0 a 9, então o melhor que a gente poderia fazer era colocar todos eles, todos exceto o último, como 9. Fazendo assim, a gente chegaria o mais rápido possível na soma 2026. Ou seja, a gente pode estimar a quantidade de algarismos que a gente vai colocar aqui, fazendo a divisão 2026 por 9. Para saber quantos 9 a gente precisa colocar para somar 2026. Aí fazendo essa conta aqui, a gente vai ver que vai dar 225 com o resto 1. Ou seja, 2026 é igual a 225 vezes 9 mais 1. Ou seja, a gente precisa pelo menos 225 algarismos 9 para somar 2025 e ainda ficaria faltando 1. Ou seja, o nosso número vai ter pelo menos 226 algarismos. Então, o total de algarismos aqui é maior ou igual a 226. Mas como a gente quer o menor número possível, a gente pode assumir que esse número tem exatamente 226 algarismos e tentar encontrar qual é o número. Porque qualquer número que tiver mais de 226 algarismos vai ser maior do que um que tem 226. Então, o último a gente sabe que tem que ser um número par. E aí se a gente começa a preencher, se a gente coloca, que nem eu tinha falado, todos iguais a 9, então a gente teria 225 vezes 9, que dá 2025. E aí o último teria que ser 1 para somar 2026. Então esse número não seria par, né? E não adianta a gente reordenar aqui porque todos os algarismos são ímpares. Então qualquer número dessa forma, com esses algarismos, seria ímpar. Então a gente não pode usar o 1, porque daria soma 2026, mas seria ímpar. A gente também não pode usar o 0, porque apesar de ele ser par, aí a soma dos algarismos seria 2025 e ficaria faltando 1. Então a gente poderia tentar colocar o 2. E aí, só que aí, se eu tiver tudo 9, dá 2025, mais 2 dá 2027. Então a gente teria que, ao invés de colocar tudo igual a 9, a gente troca um dos 9 por 8. Aí beleza, então a gente teria 224 9s, e aí mais 8 e mais 2 daria 2026. E esse número é par. Agora só tem um porém para finalizar, que é que esse aqui não é o menor possível, porque a gente pode reordenar esses algarismos aqui, e a gente vê que quanto menor o algarismo que eu coloco na primeira casa, menor é o número. Então ao invés desse aqui, par, a gente pode fazer um outro que começa com 2, e aí tem um monte de 9s, 999, sem parar, e aí no final termina com 8. Ou seja, esse número ainda é par, porque termina com 8, e agora como tem o 2 na primeira casa, ele vai ser muito menor do que o outro que tem 9 na primeira casa. Então no final das contas a gente descobre que esse aqui é o menor possível com 226 algarismos, tal que o último é par, e que a soma seja igual a 2026. Portanto a resposta correta é letra E, 8.